Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Hoje, o Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, recebemos o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é uma importante referência em história contemporânea e militar. Francisco Carlos atualmente é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas passou por outras instituições aqui no Rio de Janeiro. É professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, do Ministério da Defesa, professor titular aposentado de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também foi professor visitante em diversas universidades no exterior, como na Alemanha, Itália e Noruega. Ele é autor de vários livros, artigos, capítulos. Vamos ressaltar agora os mais recentes. Tá? Uma coletânea que foi recentemente publicada pela editora Paulista Alameda, que tem um título seu. O livro se chama Os Militares e a Crise Brasileira e foi organizada pelo professor João Roberto Martins Filho. Uma outra obra muito relevante e importante se chama O Conceito das Nações, Conservadores, Reacionários e Fascistas entre 1833 e 1945, que foi publicado pela editora Autografia. O livro é considerado o mais importante estudo já realizado em língua portuguesa sobre a obra de Leopold von Ranke e as origens do conservadorismo político contemporâneo, como primado do que viria a ser o agir fascista. Aqui o leitor entenderá que o fascismo é um problema que está na natureza da história do tempo presente. Bom, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer ao professor Francisco por sua valiosa participação nesse novo episódio do nosso podcast, que pretende fazer uma ponte entre a produção acadêmica e a sociedade com temas diversos e também atuais. Aproveitamos ainda para agradecer nossos ouvintes que nos acompanham nessa jornada. Professor, como você observa o cenário internacional após a vitória de Joe Biden e Kamala Harris do Partido Democrata dos Estados Unidos e qual o impacto desse acontecimento no sistema internacional? Tendo em mente uma possível ruptura, entre aspas, na direção política do governo anterior de Donald Trump, em especial a sua relação com a China. Aliás, as eleições de 2020 foram marcadas por uma profunda polarização política encontrada não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, como o próprio Brasil. Em primeiro lugar, quer dizer, muita gente, inclusive gente de esquerda, torceu muito para o Biden ganhar. Teve até uma querelazinha aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, um conhecido jornalista americano de esquerda, muito engajado, que tentou explicar, aspas, explicar para a intelectualidade brasileira quem era Biden. E a gente disse, calma, não precisa explicar para nós quem é Biden, nós sabemos, só que nós achamos que o Trump é muito pior. E não é ruim a gente desejar a derrota do Trump. Isto não quer dizer que a gente está enganado ou que vamos comemorar como um grande libertador o Biden. Mas, entre pequenas alegrias nossas, uma é derrotar o Trump. Né? Só isso. Pronto. Não precisa explicar. Tinha um certo colonialismo desse jornalista explicar para a gente uma intelectualidade de tiers-monde, né, de terceiro mundo, explicar para a gente quem era o Biden. Não tínhamos ilusão, nunca tivemos ilusões. Não só o Biden foi lá bombardear a Síria de novo, fazer aquelas coisas todas que o Trump fazia, mas também piorou muito a situação com a China. Desde que o Biden assumiu, ele forçou com sua marinha e de forma assintosa, várias vezes, a passagem pelo Estreito de Taiwan. Isso sem nenhum aviso prévio à República Popular da China e de uma forma a criar uma situação de conflito muito clara. Nós estamos muito centrados na questão da pandemia, o que se entende perfeitamente, porque as pessoas estão morrendo pelo mundo inteiro e, particularmente no Brasil, a situação é calamitosa.
Mas, se não fosse a situação da pandemia, nós estaríamos todos focados no Estreito de Taiwan, no estreito que separa a China popular da ilha de Taiwan, porque, se houver algum motivo para um conflito militar de grandes proporções, será ali pela insistência dos Estados Unidos de forçar uma situação que leve a uma humilhação da República Popular da China. Também em matéria de política econômica e de manter a China numa situação de inferioridade, Biden segue exemplarmente a política de Trump. Não houve mudança, eu diria ao contrário, que está havendo uma acentuação da política de Trump. Perfeito, professor. Muito prazer, muito obrigada por você estar aqui conosco. Professor, atravessamos uma pandemia de Covid-19 que afeta o mundo. É inegável ignorar a contribuição desse vírus mortal na condução da tomada de decisões dos países na política internacional. Mas muitos fake news têm sido divulgados a respeito. Uma onda negacionista em relação às ciências dificulta o enfrentamento da doença, a descrença da importância de medidas como isolamento, distanciamento ou até mesmo lockdown, e a crença de tratamentos preventivos que foram comprovados como ineficazes. O certo é que o nosso país se encontra numa situação extremamente delicada. Jornais internacionais vêm denunciando o país como ameaça sanitária para o mundo. Como você observa isso e você acredita que é possível recuperar a imagem do país internacionalmente? Olha, eu vou repetir uma frase que todos já sabem, mas não tem como escapar disso. É a pior crise já passada pelo Brasil ao longo da sua história. Não conhecemos nada semelhante. Por felicidade, na Segunda Guerra Mundial, tivemos baixas, tanto civis nos navios que faziam o costeamento do litoral brasileiro, como na nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira, mas somando civis e militares, não chegamos de maneira alguma a esse número tão triste de mortos que nós atingimos agora. Grande parte deles desnecessários, mortes desnecessárias, o que mais nos entristece nesse sentido. Claro que a pandemia mata na Alemanha, mata na Inglaterra, mata nos Estados Unidos, mas no Brasil são mortes que poderiam ser evitadas. Uma política séria que não fosse uma política negacionista, e a gente tem que voltar um pouquinho a esse termo negacionista logo em seguida, poderia ter evitado essa escalada brutal de mortes. Alguns países, particularmente agora a Espanha, desde cedo a China, têm mostrado que o lockdown ele é técnico, ele não é isso que os negacionistas, começando pelo presidente da República, têm dito para a gente. Você pode ver, por exemplo, que surgiu numa cidade um número acima daquilo que é provável estatisticamente de mortos, você coloca aquela cidade no lockdown, você fecha aquela cidade, você rastreia os casos para saber de onde vieram, como vieram, e vai lá e fecha aquela fonte. Você pode fazer isso de uma forma tal que você não vai colocar, quer dizer, você tem um foco em Joinville, você não vai fechar Fortaleza, você tem um foco em Natal, você não vai fechar Porto Alegre, mas você não vai deixar pessoas de Joinville entrar em contato com Fortaleza. Quer dizer, você tem que ter uma inteligência estratégica para colocar em prática o lockdown. E se achava que generais tinham essa capacidade estratégica de pensar isso. Se uma tropa estrangeira toma Porto Alegre, você não vai fazer isolamento de Aracati. É um pouco óbvio isso, mas isso não foi pensado, isso não foi praticado, isso foi esquecido, isso caiu na chacota. Então, é muito ruim esse tipo de coisa. Era óbvio no início da pandemia que a política central
era tentar conter Rio e São Paulo para que não fosse passado para as cidades médias do interior, que é onde tem uma massa de população imensa, como, por exemplo, Campina Grande, Juiz de Fora. Essas cidades fossem preservadas, até porque essas cidades não têm os recursos médicos que tem Rio e São Paulo. Mas nada foi feito. Era preciso que já naquele ano passado, entre agosto e setembro, quando se viu que a coisa estava em proporções enormes, que saísse a compra das vacinas antecipadas. Mas o que foi dito é que o Brasil era um mercado muito grande e que as farmacêuticas é que tinham que vir correndo querer vender vacina para a gente. Quer dizer, se inverteu o ônus da questão da vacina, sem entender que a base industrial da produção da vacina é extremamente restrita e que iria faltar vacina. Com certeza, a relação possibilidade, capacidade de produção de vacina e população mundial não foi avaliada, o que é uma condição mínima. Era como se toda a população mundial resolvesse, no espaço de 1 mês, 2 meses, trocar de automóvel. Óbvio que ia faltar automóvel, quanto mais vacina. Por sinal, 2 automóveis, que são 2 doses de vacina. A população mundial toda resolver comprar 2 automóveis no mesmo mês, claro que ia faltar automóvel. Esse raciocínio é um raciocínio que qualquer estrategista poderia fazer, mas não se fez. Não se fez. Então, aí, a questão da responsabilidade é óbvia e na mão de pessoas que deveriam pensar estrategicamente e que não pensaram. Por quê? Porque estavam imbuídos do pensamento negacionista. Hoje nós falamos em negacionismo com muita verve, mas vocês são historiadoras, sabem, nós sabemos no nosso campo a origem desse termo. Ele se generalizou, mas para nós, historiadores, ele era muito específico. Ele está ligado ao Holocausto, à Shoah. Aqueles historiadores que trabalham com a temática dos fascismos conhecem muito bem a origem do negacionismo. Ele está ligado aos neofascistas, à ressurgência do fascismo, da extrema-direita, que negava a existência do Holocausto. Então, na verdade, desde a sua origem, o negacionismo tem uma raiz muito forte, plantada no terreno do fascismo. E isso a gente tem que deixar muito claro. Eu não sei por que, particularmente no Brasil, na Europa isso não é assim, no Brasil se tem um medo enorme de falar a palavra fascismo. É como se falar fascismo fosse um pecado, inclusive para a esquerda. A gente fica falando extrema-direita, direita, ultradireita, quer dizer, fica aumentando aqui o espaço, a topológica. Daqui tem ultradireita, populista de direita. O que é isso? O próprio conceito de populismo é duramente criticado, está em desuso. Aí vem agora populismo de direita. É fascismo. O conceito surge para explicar o negacionismo dos neofascistas. E a gente está com medo de usar a palavra fascistas. Nós devemos bater muito nisso. Eu estudei na Alemanha, trabalhei, e em 1992 eu fui fazer um pós-doutorado. Na verdade, eu fui fazer 2 coisas. Eu pedi como um pós-doutorado de 1 ano, eu era professor da UF, e avisei a UF que eu ia fazer um pós-doutorado, mas ia ao mesmo tempo fazer a pesquisa da minha tese de titular. E acabei fazendo o concurso de titular, não na UF, mas na UFRJ, a pedido da professora Maria da Linhares, que já estava aposentada, já era emérita, e queria reconstruir a área de contemporânea na UFRJ, que tinha sido arrasada pela ditadura militar e estava em uma situação muito precária. A UF entendeu, eu passei 1 ano pesquisando nos arquivos alemães essa minha tese de titular. Ela acabou saindo na forma de livro, chamado O Concerto das Nações, Conservadores, Reacionários e Fascistas. E pela primeira vez eu vi uma coisa que me impressionou muito, porque até então fascistas estavam
em arquivos e livros. E em 92 eu vi fascistas na rua, em movimentos, paradas, marchas. E vários colegas meus da FU, da Freie Universität, me falaram: Chico, não vai ao lugar tal, ou Chico, fica em casa hoje, você não pega metrô hoje porque tem uma marcha fascista. Eu, naquela época, tinha cabelo encaracolado, barba preta, né? A maioria me achava que eu era ou israelense ou árabe. E uma vez, de fato, eu estava no metrô e fui agredido no metrô por um grupo de hooligans do Hamburg Sportverein. Então era uma coisa que eu fiquei muito impressionado, porque era um objeto de estudo, que eu dava aula e que eu não imaginei, e que no máximo para mim era um bando de velhinho que se reunia para tomar chocolate numa aldeia dos Alpes. Mas não, eram jovens, muito jovens, com blusão de aviador metalizado, com tacos de beisebol, essa coisa toda. Eu tive que pedir socorro no metrô, nessa coisa muito difícil. E isso me chamou muita atenção. Eu, inclusive, mudei o tema e o período da pesquisa, que eu defendi em 93. E naquela época, eu lembro muito claramente que várias pessoas, vários colegas meus, falaram que eu estava obsessivo, que aquilo era mania minha, que não tinha chance de ter mais fascismo, que o fascismo tinha acabado, essa coisa toda. Eu disse: olha só, eu vi a cara do fascismo, e ela era jovem, não se enganem. Mas a nossa ciência política, com raras exceções e brilhantes exceções, particularmente a nossa historiografia, não aceitou encarar isso. E eu acho que, ao não aceitar encarar isso, teve consequências sobre os programas de curso, sobre as ementas, sobre os programas escolares, sobre aquilo que foi feito com os jovens e adolescentes, e teve uma responsabilidade muito grande sobre isso. Como é que você interpreta esse ressurgimento, né, dessa onda neofascista no Brasil? E aí a gente é um país miscigenado, e aí eu fico imaginando como essa reinterpretação, como que as pessoas reinterpretam, né, fazem esse revisionismo. Como você observa isso no nosso país, que é majoritariamente negro, segundo os dados do IBGE? Que isso, assim, né? Porque, na verdade, o fascismo ele tem várias características. Uma das que a gente pode listar, 7, 8 características, o Robert Paston faz isso muito bem, está em português, a criação de um minimorum do fascismo. O que é raça varia de cada modelo fascista para outro. Se a raça para os fascistas alemães era a raça ariana, dolicocéfala, loura, de olhos azuis, isso é do modelo fascista deles. Para nós, o modelo de raça pode ser o miscigenado, cada um escolhe o seu super-homem. Os italianos se achavam a raça superior, cada um acha a si. Os fascistas franceses se consideravam descendentes dos celtas, os mais poderosos. Cada um cria o seu modelo de raça. Os japoneses se consideravam a raça superior da Ásia. A Leni Riefenstahl, aquela fotógrafa famosa, considerava os negros da Nigéria como sendo um modelo de raça negra. E ela fotografou eles até não poder mais. Então, o problema não é que exista uma única raça superior, é que existem várias raças superiores em vários nichos do mundo. Então, os japoneses, por exemplo, tinham certeza absoluta de que eram a raça superior a dominar a Ásia. Por isso que eu falo, a gente estuda muito pouco o nazismo, o fascismo. Então, a gente normalmente fala isso. Mas isso valia de que os arianos, dolicocéfalos, louros de olhos azuis, tão eugênicos, isso valia ali para aquele nicho da Europa. Não tinha nenhum problema com a Ásia. A Índia tinha um grupo ariano também. Então, a gente tem que entender melhor isso. Não há nenhuma contradição em ter um fascismo brasileiro que vai, inclusive, escolher o seu modelo de raça superior, que não precisa ser branca.
Perfeito, professor. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei aqui pensando. Nós tivemos aí o episódio da invasão do Capitólio, e um dos grupos que estava ali, porque ele não era um grupo heterogêneo que invadiu ali, era um grupo de homens que se autodenomina odiadores de mulheres. E esse grupo ele tem se espalhado no mundo, falando que nós mulheres não servimos para nada, para além da procriação, e que nós devemos sim ser odiadas. Mas também tinha um outro grupo de um rapaz branco vestido de indígena, e todas essas pessoas elas estavam ali com o intuito de dizer que nós, que somos, no ponto de vista deles, inferiores, não devemos ter representatividade, não devemos ter direitos, ou seja, devemos continuar sendo massacrados. Como que você consegue ver as consequências disso justamente para esses grupos minoritários? Ou seja, aqui no Brasil nós tivemos nos últimos anos o crescimento de pessoas negras, de indígenas nas universidades. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, criou um certo ódio de quem sempre esteve lá por quem acabou chegando. Como você consegue perceber essa crescente onda de ódio contra esses grupos minoritários? Esse é um ponto central. A dominação heteronormativa, o domínio masculino sobre as instituições foi fortemente abalado nas 3 últimas décadas. Em qualquer instituição, na universidade, mesmo que seja ainda muito frágil, mas na política, na clínica, na escola, aonde você chegue hoje, nos últimos 30 anos, as mulheres avançaram enormemente e estão avançando e estão se sobrepondo aos homens, primeiro porque as mulheres são um número tão grande quanto dos homens e o natural é que elas façam isso. Mas, fundamentalmente, porque as mulheres estão exigindo seus direitos de estudo e vão avançar claramente nesse processo. Se elas não são barradas, elas vão avançar pela natureza mesmo da abertura dos estudos das escolas para as mulheres. As leis restritivas têm sido, pelo menos, abrandadas, então é natural que elas avancem. Isso causa pânico. O que nós temos visto são reações misóginas, falocratas, patriarcais e que, ao não conseguir deter esse avanço das mulheres, passam para o polo oposto, que é simplesmente a repressão. Como não podem ir para a repressão física, embora o número de feminicídios seja brutal. Só no carnaval passado, o que se matou de mulheres no Brasil foi escandaloso. Mas países como, por exemplo, a Espanha e os Estados Unidos também mataram mulheres em grande número. Muitos homens não aceitam, de maneira alguma, que uma mulher se coloque em questão de igualdade, seja igualdade financeira, igualdade administrativa, igualdade de emprego e igualdade sexual. Quando as mulheres reivindicam esse tipo de igualdade, eles ficam totalmente perdidos e, quando não sabem o que fazer, se tornam violentos e, muitas vezes, homicida. O caso notório do PM que matou a dentista no Rio de Janeiro quando ela disse que queria terminar a relação. Esse é o dado mais comum. A mulher em situação cultural e financeira superior, que quando quer romper a relação, o companheiro ou ex-companheiro parte para a violência brutal contra a mulher. Isso é muito comum no processo. Não só porque ele não admite o rompimento emocional, mas porque ele também perde o vínculo financeiro, que é uma garantia para ele. Isso é um processo pavoroso que permeia o conjunto da sociedade brasileira nesse sentido. Ora, as novas lideranças fascistas não só não querem reconhecer a violência de gênero, por exemplo, o partido Vox na Espanha, que faz campanha para acabar com a lei de gênero na Espanha, embora a violência seja brutal, no Brasil, idem, como também querem inverter, falar da violência das mulheres contra os homens.
Quer dizer, uma coisa totalmente hilária. A violência contra gays e trans, que também é extremamente comum. O Brasil é o segundo país que mata gays e trans no mundo. A imagem heteronormativa entrou na cabeça dessas pessoas e não vai sair. Por isso, inventaram o kit gay, inventaram a mamadeira peniana, inventaram todas essas coisas, porque, na verdade, eles temem todas essas coisas, um temor desejante. Tudo isso é repressão, é pura repressão. Então, na verdade, a única coisa que a gente pode oferecer para as pessoas é educação e liberdade. Só a liberdade e a educação pode mudar isso. E exatamente o que eles atacam é a escola, a liberdade, o programa de ajuda, de transformação e de livre expressão das mulheres. Porque eles olham as mulheres com medo gigantesco. Aproveitando essa sua fala, né, pegando essa deixa desse medo também, e aproveitando essa ideia que você falou, o que está acontecendo realmente, de valorização das universidades, de valorização das ciências, da medicina, do terraplanismo, e também o próprio movimento negro tem sido atacado, né, e as comunidades e sociedades indígenas do Brasil, que cada vez mais estão se acabando por conta dessas mineradoras também, né? Quer dizer, que não é uma coisa só do Brasil, como a gente também observa vários casos de assassinatos, né, de negros nos Estados Unidos, e aqui também tem aumentado muito. Você poderia comentar um pouco disso? Isso também está dentro dessa onda neofascista, ou é um caso especialmente brasileiro? Himmler, quando assumiu de vez a administração dos campos de concentração, num famoso discurso dele na Polônia ocupada, ele, com líderes da SS, ele mostrando algumas coisas aterradoras, ele disse: vocês têm que olhar essas pessoas como se não fossem gente. Se vocês olharem como gente, vocês não vão fazer o trabalho de vocês. A primeira coisa que tem que fazer é vê-los como não gente. Essa é a alma da desconstrução do outro como pessoa. Não vamos procurar no fascista um monstro, um demônio. Eles são pessoas comuns. Eu não vou dizer que são pessoas como nós, porque como eu e vocês, eles não são, decididamente. Mas são pessoas que perderam uma categoria metafísica. Mas vamos usar alma como um sentido humanístico, como sentido de formação, não como um sentido cristão metafísico. Perderam sua alma enquanto condição humana. Eles eram pessoas comuns que, através dessa formação, através dessa doutrinação, não olhe o outro como igual a você, olhe o outro como Untermenschen. Unter é embaixo, abaixo. Mensch é pessoas. Sub-humanos. Olhe o outro como sub-humanos. No momento que você consegue olhar o outro como sub-humanos, a Europa chegou a construir entre 1890 e, pasmem, até 1958, portanto, depois do Holocausto, zoológicos humanos, para expor pessoas vindas da África ou da Oceania. Isso é o conceito perfeito de Untermenschen, de sub-humanos. Tinham avestruzes, tinham macacos, tinham gorilas e tinham queizã, os tais chamados hotentotes, que também é uma expressão ofensiva. Até 1958, na Bélgica, tinham zoológicos humanos. No momento que você consegue transformar o outro em Untermenschen, você pode fazer Auschwitz. O Christopher Brown fez um livrinho, sabe aquele livrinho que você adoraria ter escrito e você não escreveu? Chamado Ordinary Man. Essa é uma linha que eu tenho trabalhado, tenho uma pesquisa agora em curso. Ele trabalha com o Batalhão 101, que foi o batalhão de guarda de vários campos de concentração na Polônia. Ele mostra que entrevistas depois da guerra, cartas, etc.,
ele mostra que eram pessoas comuns, inclusive que alguns passavam mal, vomitavam e pediram para sair. E que não eram ameaçados. Você faz, senão vai ser fuzilado. Não. Você não quer sair? Então tá, sai. E os outros ficavam. O Philately acabou de publicar outro trabalho sobre Ordinary Man. Quer dizer, nós estamos vendo hoje no Brasil várias pessoas que moram ali na esquina, moram lá, servem ali na polícia, se oferecem. São gente comum, ordinary man, ordinary people. Estão prontos para isso. Particularmente milícias que se formam e estão disponíveis para isso. Não há nada de satânico nisso. Há uma doutrinação que é feita de cima para baixo, diariamente, pelo poder. Bom, professor, para finalizarmos, pensando no seu recente livro publicado, como que você observa hoje a relação dos militares na condução da crise brasileira? Nós temos que pensar muito claramente em refundar as Forças Armadas no Brasil. Desde a proclamação da República, em 1889, as Forças Armadas assumiram de que eles teriam recebido, espiritualmente, teoricamente, imaginativamente, o poder moderador do decaído imperador do Brasil. Teriam os 3 poderes, mais o poder moderador. Como o poder moderador não foi recepcionado pela Constituição republicana, esse poder moderador foi, então, investido imaginariamente nas Forças Armadas, que desde então se tornaram um poder tutelar da República. A República, fundada pelos militares, teria sido, desde então, tutelada pelos militares, investidos do decaído poder moderador que até então era exercido pelo imperador do Brasil. Daí o direito e dever dos militares em intervir sempre na República do Brasil. Isso é uma interpretação especiosa, maldosa, inverídica da história do Brasil. Mas tem nos custado caríssimo. Eu acho que enquanto nós não afastarmos essa mítica das Forças Armadas, que ao lado de uma outra mítica, também historicista, que remete lá ao período colonial, em que as Forças Armadas teriam vencido as batalhas de Guararapes e ali fundado a nação. Quer dizer, a nação é fundada pelas Forças Armadas e as Forças Armadas antecedem a nação. Então, na verdade, 2 mitos. A nação tutelada pelas Forças Armadas investidas do poder moderador e as Forças Armadas antecedendo a nação e fundando a nação em Guararapes dão uma primazia das Forças Armadas sobre o povo e compõem um quadro autoritário da República Brasileira. É uma visão no qual as Forças Armadas fundam a nação. Isso é uma raiz conservadora e autoritária de sociedade. Isso tem que acabar. Nós, de história, ensinamos isso. Nós ensinamos que a República é um golpe de Estado dado pelos militares, que eles que fizeram isso, e nós ensinamos lá Guararapes, as 3 raças e fundação do Brasil em Guararapes. A história repete a mítica dos militares. Enquanto nós não refizermos isso e não falarmos que não existia Brasil em Guararapes, era uma tropa colonial, um senhor de terras com um senhor escravista e com um negro que desaparece da história e que defendia a escravidão, a história é uma história vassala do autoritarismo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Luzimar, você tem mais alguma questão? Na verdade, é só agradecer, prazer ouvir você falar. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu também. Queite a pampa aqui. Tá bom. Parabéns pelo lançamento do livro. Obrigado. Também. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!